Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu me chamo Daniele Vignoli, eu sou psicanalista e eu estou com um projeto lá no Instagram que eu estou lendo o livro Cartas a um Jovem Terapeuta do Contardo Caligares. Já está iniciado, né, esse projeto, eu já li 3 capítulos, porém eu estou tendo alguns problemas com relação ao tamanho do vídeo para postar no Insta. E aí resolvi agora continuar essa leitura aqui no YouTube. E hoje eu vou ler aqui o capítulo 4. Quanto custa? Não sei se vai dar para ler todo o capítulo, né? Devido à extensão do vídeo, apesar que aqui eu posso até me estender um pouquinho mais. E a gente vai falar sobre um assunto espinhoso, que é a questão do dinheiro, a questão do valor, da formação, como que isso se dá. E esse capítulo ele inicia falando assim: Cara senhora, entendo que por ser mãe de uma jovem que planeja se tornar psicoterapeuta, você me coloque perguntas práticas. Quanto custa a formação? E será que compensa? Em quanto tempo a gente amortiza o capital gasto? Você fez a conta? Por um momento, ao receber sua carta, pensei que numa nova edição do livro, talvez eu começasse respondendo às suas interrogações. Mas resultava estranho começar as cartas a um jovem terapeuta respondendo às preocupações de uma mãe. Não me leve a mal, nada contra as mães, mas levando-se em conta que uma parte considerável da formação de muitos psicoterapeutas consiste em eles mesmos passarem por uma terapia e, se possível, minimizarem sua neurose. Agora, no decorrer de uma terapia, todos descobrimos que a família que nos criou, por mais que tenha nos proporcionado uma infância agradável, é a fonte principal de nosso sofrimento neurótico. Sim, é a fonte principal, é o lugar onde nos constituímos como sujeitos, onde nós tivemos nossas primeiras escolhas de amor, onde aprendemos a amar e ser amados, onde nos relacionamos pela primeira vez. É por isso a família ser essa fonte principal, né, que o Contardo coloca aqui. Ou seja, nossas neuroses são quase sempre a continuação ou a repetição dos afetos da infância na idade adulta. Rivalidades, paixões, amores, ódios, ambivalências. Numa psicoterapia em tese, a gente ganha alguma independência desses afetos familiares da infância. Não digo que a terapia nos liberte definitivamente das nossas neuroses infantis, mas talvez ela nos torne capazes de não repetir sempre nossa infância ao longo de nossa vida adulta. É interessante, né? Eu lembro aqui do Ferenczi, que ele dizia algo assim, né? Raspe o adulto encontrará a criança. Quanto de criança, do infantil ainda tem em nós, o quanto a gente carrega, né, para a nossa vida adulta e o quanto a gente pode aqui, com a terapia, com a análise, ser capaz de repetir menos esses afetos, de aprender a lidar com essas questões. Não se livrar delas totalmente, porque elas deixam vestígios, deixam marcas indeléveis, mas a gente poder aprender a se relacionar melhor com as nossas neuroses, com os nossos sofrimentos. E ele continua assim: por isso mesmo, seria um pouco irônico começar estas cartas a um jovem terapeuta, dando a palavra às preocupações da mãe do futuro terapeuta. Além disso, existem razões para desconfiar um pouco das reações e dos afetos maternos, quando uma filha ou um filho anunciam que querem se tornar terapeutas. As mães, justamente, sabem que a formação dos filhos psicoterapeutas os levará a contar e examinar mais de uma vez sua infância. E elas suspeitam que, de uma maneira ou de outra, no julgamento por filhos e filhas, elas quase sempre resultarão culpadas, por excesso ou por falta, tanto faz, de amor e de cuidados. Elas sabem, em suma, que aos olhos dos filhos, elas serão ou terão sido mães insuficientes ou inadequadas. As mães se defendem com humor desse triste destino de serem acusadas por filhos e filhas que passem por uma psicoterapia. Há a piada famosa das 3 mães, cada uma das quais conta vantagens sobre a formação dos filhos. Meu filho é advogado e agora, depois do Largo São Francisco ou PUC, que seja, vai fazer mestrado em Harvard. Meu filho fez o exame do Instituto Rio Branco, passou, mas renunciou porque não podia tolerar ficar longe de mim. E tornando-se diplomata mais cedo ou mais tarde, ele acabaria viajando muito. Enfim, a terceira, com tom de triunfo. Meu filho está se formando como psicanalista e paga consultas 5 vezes por semana para deitar e durante quase 1 hora cada vez durante anos falar de mim. Em geral, aliás, mães à parte, a ideia de que alguém da família se forme como psicoterapeuta suscita facilmente sentimentos ambivalentes nos parentes próximos.
O psicoterapeuta, mesmo futuro, sempre inspira receios, como se ele se preparasse para enxergar em nós coisas que preferiríamos manter escondidas. Além disso, contrariamente ao que acontece com a médica, o dentista ou o advogado, um ou uma psicoterapeuta na família não se torna um recurso comum. Olha que coisa interessante, né? Que ele vai trazer agora. Não é alguém a quem a mãe, o pai, a tia ou o irmão poderão recorrer se precisarem, por duas razões. A terapia não funcionaria direito. O psicoterapeuta não pode cuidar de alguém com quem possui uma história prévia e um envolvimento afetivo. O paciente não se abriria. É difícil falar de coisas íntimas para um familiar. É um impeditivo, né, que temos na nossa função. E desse modo, o psicanalista, o psicoterapeuta, ele não se torna um recurso comum para a família. Não é alguém que vai poder atender ali ao familiar, né? Pode até, vamos dizer assim, conversar fora do set, né? Não vou dizer dar conselhos, mas de repente trazer uma nova visão sobre aquela situação que a pessoa está passando, mas não é uma análise, não é um atendimento, não é uma terapia. E aí é uma questão que às vezes a família, né, os pais, acabam ficando ali um pouco presos nisso, né? Esse é o caminho que meu filho escolheu. O que esses pais desejaram aí para esses filhos? Ele vai até trazer um pouquinho sobre isso agora. Em suma, cara senhora, a preocupação que você manifesta sobre o retorno do investimento na formação de sua filha é legítima, mas constato que geralmente ela não surge nas mães de médicas, dentistas e advogadas. É curioso, porque faz tempo que medicina, advocacia e odontologia não são mais garantia alguma de segurança financeira e social futura. Talvez a mãe do futuro psicoterapeuta se coloque uma pergunta a mais. Será que essa longa e custosa formação gera uma habilidade profissional de primeira necessidade? Meu filho ou minha filha poderiam levar anos para se formar e gastar todo um patrimônio só para descobrir que, enquanto eles se formavam, a psicoterapia saiu de moda ou se tornou uma espécie de acessório supérfluo. Será que a terapia vai se tornar um acessório supérfluo? Se a gente for pensar nas demandas que a gente tem hoje. Mas isso pode ser uma preocupação desses pais, que estão ali investindo capital, né, para a formação do seu filho. E é uma preocupação que ele coloca aqui, uma preocupação legítima. Tá tendo um investimento, será que vai ter um retorno? Como que é isso? Não tem muita chance disso acontecer. Volto sobre a questão no PS da última carta deste volume, mas de qualquer forma, duvido que meus argumentos a tranquilizem plenamente. Como já disse, a ideia de filhos ou filhas se tornarem psicoterapeutas, em geral, não faz a felicidade das mães. Muitos anos atrás, numa reunião social em Paris, conheci a mãe de um psicanalista muito bem sucedido e conceituado, um didata na sua instituição. Essa senhora, quando soube que eu mesmo era psicanalista em formação, apontou o filho dela, sentado a poucos metros da gente, e me disse, com comiseração e tristeza lastimando: meu filho também é psicanalista. Imagine, ele era médico. Como se da medicina para a psicanálise houvesse um abismo de decadência. Resta dizer que a pergunta sobre o investimento necessário para se formar é legítima, assim como a pergunta sobre o retorno possível desse investimento. E aí a gente entra nessa questão do dinheiro. Claro, os psicoterapeutas em geral preferimos desdenhar dessas considerações e achamos que há uma boa razão para isso. Ninguém se torna psicoterapeuta e permanece na profissão para ganhar dinheiro. Provavelmente, aliás, quem entrasse na profissão para ganhar dinheiro não aguentaria. Será que a gente entra para ganhar o quê? Quando eu li isso aqui, ficou esse questionamento: o que a gente ganha? Porque é lógico que todos queremos ganhar dinheiro, né? Não podemos ser hipócritas. Precisamos do dinheiro, precisamos pagar nossas contas. E eu tenho visto muitas postagens, né? Hoje até mesmo eu estava ouvindo uma do Saulo Durso, psicanalista, onde ele fala, né? A clínica é um negócio. Então, como que você enxerga a sua clínica? Você não enxerga como um negócio? Mas eu acho que o que o contato quer trazer aqui é essa questão do retorno financeiro, que não é rápido. É como em qualquer profissão, né? Tem umas profissões, né, que realmente, né, tem uma questão ali mais rápida, né, de um médico, né? De repente vai fazer um plantão, o retorno é muito maior.
consegue com mais facilidade já entrar no mercado de trabalho, mas para os psicoterapeutas acaba sendo um pouco dificultoso esse início. A clínica é árdua no começo, você montar uma agenda cheia, né, uma cartela ali de pacientes. E é isso que ele vem trazendo e vai continuar aqui falando pra gente o seguinte: somos psicoterapeutas por uma estranha mistura de razões. Restos da curiosidade sexual infantil que nos levam a perguntar incessantemente como funcionam os seres humanos. Restos de narcisismo infantil que nos levam a procurar ser, de uma maneira ou de outra, indispensáveis para nossos pacientes, ao menos durante um tempo. Enfim, a vontade de repetir com todos eles o caminho difícil e precioso de nossa saída da dependência infantil, etc. Cada um descobre as suas razões e o dinheiro é raramente uma delas. Será? Será que é assim mesmo? Acho que fica um ponto aqui para a gente poder refletir. Será que a gente entra pelo dinheiro ou entra por essas outras razões? Será que quando entra só pelo dinheiro? Mas eu acredito que em qualquer área, né? Eu penso que em qualquer área, quando você entra só pelo dinheiro, às vezes você vai se frustrar, principalmente com você mesmo, com relação ao seu desejo em relação a essa profissão, a essa função que você escolheu exercer. Mesmo assim, concordo com você e não vejo porque a gente não faria as contas de uma formação. Por sorte, a mesma pergunta econômica colocada por você, mãe de um futuro psicoterapeuta, recebi nestes dias de uma jovem que prestava vestibular para psicologia e me perguntava quanto custaria se tornar psicoterapeuta. Permita então que eu continue minha resposta respondendo a ela. Aí ele vem aqui para outra carta. Minha jovem amiga, não é preciso se envergonhar porque sua pergunta poderia parecer prática ou utilitária demais. Uma psicoterapia serve também para a gente não se envergonhar e não se deixar inibir na hora de perguntar. Entendo que ao escolher qual vestibular prestar e a qual profissão se destinar, você se pergunta sobre o tamanho do investimento financeiro e o retorno possível de sua escolha. Não é preciso você insistir. Acredito sem problema que ganhar dinheiro não seja seu propósito principal. Se fosse, você já teria tomado outra direção. Mas isso não significa que você não possa se perguntar quanto custarão seus estudos e se esse é um caminho que um dia poderia lhe garantir uma subsistência digna. Então vamos lá. Ele vai falar um pouco agora sobre a formação do psicoterapeuta. E eu estou lendo isso aqui como um alerta. É como se o Contardo estivesse nos alertando aqui a cada parágrafo, essa questão do dinheiro, não que não seja necessária, né? Não que a clínica não seja um negócio, mas se for pensando só nisso, você vai se frustrar, porque isso é demorado e a formação é custosa e o retorno demora. Aí ele entra aqui na questão da formação. A formação de psicoterapeuta implica uma faculdade de 5 a 8 anos. A isso, dependendo da orientação que você escolher na prática da psicoterapia, soma-se um treinamento, que em muitos casos começa pelo exercício de se submeter como paciente à própria disciplina ou arte que você pretende exercer um dia. Por exemplo, se você escolher a psicoterapia analítica, sua análise pessoal será de 2 sessões semanais no mínimo. O ideal seria de 3 a 5, durante um período que dificilmente será inferior a 7 anos. Calculando por baixo o valor médio da sessão, a análise de um candidato custa como um apartamento. E de fato, há pessoas que começam sua formação quando recebem uma herança ou que vendem um imóvel para se formar. Gastar uma herança ou parte dela em psicanálise é engraçado. Para se libertar do peso dos afetos da infância, alguém gasta justamente um dinheiro que vem quase sempre acompanhado de exigências, bênçãos, maldições e outras condições implícitas ou inconscientes, as quais representam ou expressam boa parte dos afetos da infância. Uma parte. O destino das heranças grandes ou pequenas é quase um critério diagnóstico. A gente pode deduzir a qualidade e o tamanho da neurose infantil de cada um, a partir de como ele ou ela conseguem lidar com a herança que veio dos pais. Como ele falou, né? Essa herança vem carregada de afetos. A quem mal consegue tocar no que recebeu, a quem é atormentado pela missão de transmitir tudo para a geração seguinte, e a quem tem pressa de dissipar o patrimônio. Poucos conseguem realmente se apoderar do que receberam, e aí eu acrescento, né? Há alguns que ainda declinam da herança, para não ter que lidar com tudo isso que vem junto com ela, por N motivos, né? Cada um tem o seu. Voltando ao nosso tema,
O gasto com o treinamento básico talvez seja apenas a ponta de um iceberg. Disse que uma análise de formação dura em média 7 anos. De fato, ela nunca acaba. Freud sugeria que qualquer analista periodicamente voltasse a se analisar por um tempo. E não é um pedido extravagante nem excessivo. Por uma espécie de inércia, o terapeuta que nunca volta para sua própria terapia tende a se transformar numa espécie de Buda. Um velho sábio benevolente que parece, sobretudo, concordar com o dito senso comum. É legal, mas é para isso que servem os amigos, os parentes e os padres. Não é disso que se trata uma psicoterapia. Por exemplo, o amigo querido e a prima generosa diante de nosso desespero tentarão produzir alívio. Não se preocupe, você encontrará uma solução. Tudo vai dar certo. Hein? Um terapeuta tem pouquíssima confiança na fatalidade do bem ou numa boa intenção suprema que trabalharia no mundo. Ele sabe também que a gente pode encontrar mais alívio na certeza de que tem razões para tudo dar errado do que na ilusão de um final feliz. Ele continua aqui falando dos custos. Além das terapias pessoais periódicas, o terapeuta está sempre em reciclagem. Congressos, supervisões individuais e coletivas, seminários, etc. Todos pagos, às vezes caros. Acrescente a isso a compra incessante de livros, assinatura das principais revistas de sua orientação. E considere o tempo que será dedicado à leitura e ao estudo dos ditos livros e revistas. Esse tempo considerável será subtraído do exercício clínico remunerado. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque ele já falou bastante coisa interessante, né? Primeiro, essa questão, né, de voltar periodicamente à análise. Temos o nosso tripé a seguir: supervisão, análise, teoria. Precisamos, né, seguir esse tripé para que a gente possa ter uma boa condução dos casos. E só que eu sinto aqui, não que não seja caro, não que não tenha um alto custo, mas talvez, não sei se devido à experiência que ele teve, a experiência que alguns têm, até devido ao tempo, né, para você poder atender, para você poder começar a clínica realmente. O Contardo coloca aqui essa questão do alto valor, e eu acho que soou para mim assim como uma coisa um pouco elitizada. Se você não tem, né, uma herança, se você não tem como gastar nisso aqui, meio que desista, porque você também não vai ter esse retorno financeiro. E eu vejo hoje um campo muito vasto hoje com toda a divulgação que a gente tem. A gente tem muito grupo de estudo, a gente tem aqui o YouTube, né, para a gente poder estudar, tem o Instagram, os grupos de WhatsApp que se formam ali, juntam para fazer reuniões e discutir livros da teoria. A gente tem a clínica social também, as análises a um valor um pouco, né, mais acessível. Então, eu achei um pouquinho exagerado, eu não sei o que vocês acham sobre isso. Mas ele vai começar aqui a contar a história dele, e eu vou ler um pouquinho sobre essa história aqui que ele fala sobre como foram os gastos dele. Um exemplo. Eu me tornei membro da École Freudienne de Paris em 1975, quando também comecei a atender no meu consultório. Em 1978 ou 1979, eu ensinava como chargé de cours no departamento de psicanálise da Universidade de Vincennes, Paris. Abriu-se uma vaga temporária por um ano de professor assistente, o que significaria uma dedicação maior e um salário mensal, ou seja, uma remuneração não por carga horária. O departamento me encorajou a me candidatar, mas eis que o ministério ou a universidade, não sei mais, me respondeu que, infelizmente, eu não podia ser nomeado, porque já exercia a profissão de psicanalista, como constava na minha declaração de impostos, enquanto o cargo vacante previa uma remuneração que, por lei, não poderia acumular com outra fonte de ganhos. Eu não desisti. Escrevi uma longa resposta detalhada com contas, recibos, explicando o que significava se estabelecer como psicanalista e por que, embora eu atendesse um número considerável de pacientes por um total de 30 horas semanais ou mais, meu consultório não podia ser considerado como uma fonte de renda. Documentei 2 supervisões por semana, a continuação de minha análise, 4 vezes por semana, a anuidade da École, os congressos e as jornadas, livros, assinatura de revistas, de psicanálise, etc. Tudo isso era igual ou superior ao que eu ganhava do conjunto de meus pacientes, ou seja, eu ainda trabalhava só para me formar. Minha carta convenceu a administração, a qual achou verossímil que 3 ou 4 anos depois de eu ter começado e declarado aos impostos minha atividade de profissional liberal, eu podia ser considerado como alguém ainda em formação e numa formação custosa.
Justamente, quanto custou minha formação? Antes da faculdade, eu me sustentava com dificuldade. Sonhava em ser escritor e fotógrafo, traduzia romances policiais do inglês para o italiano e tentava vender minhas fotografias. Parei de trabalhar para cursar uma faculdade, que era pública, a Universidade de Genebra, na Suíça. Inicialmente, meus pais me ajudavam e eu arredondava dando aulas de italiano e inglês. Mais tarde, a situação se inverteu. Com uma bolsa para o esporte, eu me sustentava e meus pais arredondavam. Depois da primeira graduação, a própria universidade me contratou para dar aulas na Escola de Tradução e Interpretação. Logo, a situação melhorou. Tornei-me professora assistente na Faculdade de Letras, mas meu salário era insuficiente para pagar minha análise, que acontecia em Paris enquanto eu ensinava em Genebra. Economizava com quase tudo. Viajava noites inteiras sentado na segunda classe, morava na casa de amigos variados. Mesmo assim, sem a ajuda substancial de meus pais, minha formação teria sido impossível. Meu primeiro consultório era o pequeno apartamento no qual morava. A calefação era uma estufa a carvão e eu dormia no sofá da sala, que servia como sala de espera. Em suma, por 6 ou 7 anos depois do fim da faculdade, embora eu atendesse 30 horas por semana e ensinasse na universidade, eu não ganhava o suficiente para sequer pagar a minha formação. Desde então, nada mudou. A formação para se tornar psicoterapeuta continua longa e cara, nos casos da psicoterapia, as ditas dinâmicas que tratam dos conflitos internos, como a psicanálise, pior ainda. Atendi em supervisão, durante um bom tempo, uma psicóloga que não dispunha de heranças ou outras riquezas familiares e pagou sua análise e sua formação psicanalítica se prostituindo. Lembro que me perguntei na época se essa fonte de renda pouco habitual não comprometia o processo de formação. Concluí que não, e que qualquer dúvida que eu tivesse era fruto de um estranho preconceito moralista, como se logo um psicanalista não pudesse nascer no mesmo lugar em que todos nascemos, entre fezes e urina. É o que ele traz aqui nessa experiência pessoal dele. Né? A formação é assim, cara. É custosa, é demorada, o retorno é lento. Porém, eu acho que quando você tem em mente esse desejo, né, essa vontade de se tornar psicanalista, você vai encontrando os caminhos necessários para que isso se concretize. Muitas vezes, né, a gente vai fazendo ali, tem outra fonte de renda, tem outra carreira, é difícil deixar, né, fazer essa transição de forma rápida, então vai equilibrando de um lado aqui, de outro lá, para poder pagar essa formação que a gente sabe que é contínua, a gente precisa estudar aí por toda a nossa vida, precisa estar em análise, né, como eu já falei, na supervisão, mas eu acho que não é motivo para desânimo, é motivo sim para poder repensar e ficar com um alerta, né? O retorno não é rápido, mas ele vem. Com dedicação, com paciência, ele acontece. E seguindo aqui. Mesmo quando a análise pessoal termina e a formação, não digo acaba, mas arrefece o tempo para a consolidação de um consultório, é imponderável. Eu li errado, vamos voltar. Mesmo quando a análise pessoal termina e a formação não digo acaba, mas arrefece, o tempo para a consolidação de um consultório é imponderável. De fato, não há garantia que essa consolidação aconteça um dia. A receita do sucesso de um psicoterapeuta na profissão liberal é uma mistura de competência e experiência, com uma dose de sorte, traquejo e charme pessoal. A receita do contado. É possível e até frequente que durante toda a sua vida profissional, um excelente psicoterapeuta precise completar sua renda com uma outra atividade. Que eu estava falando, né? Mas aqui ele já vem trazendo, né? Ensino, prática da psiquiatria, do coach, medicina, atividades que são consideradas por ele mesmo como bicos. Esses retornos profissionais e financeiros incertos e lentos contrariam as expectativas de quem se formou e de seus pais, se eles ajudaram. Isso talvez aconteça com todas as profissões liberais, em que o processo de formação deságua na espera de um reconhecimento social, que às vezes tarda ou falha. De qualquer forma, convenhamos, é difícil aguentar mais de 10 anos de engajamento assíduo e de gastos sem nenhuma garantia de que o esforço se torne rentável. Por isso mesmo, esta recomendação. Vamos lá para a recomendação. Uma formação de psicoterapeuta deveria ser sustentada não tanto pelo projeto de se tornar psicoterapeuta, mas pelo próprio interesse no processo de formação. Em outras palavras, a formação para a profissão de psicoterapeuta é tão intensa, longa e dispendiosa que para aguentar sua duração indefinida é necessário encontrar nela um prazer.
E você já encontrou? Já encontrou o que te dá prazer na sua formação? Acho que é a própria formação em si, né? Como ele colocou, é um processo. O quanto a gente. Eu vou até antecipar um pouco, né, essa questão, mas ele vai falar um pouco no bilhete lá. Quando ele vem falando sobre custo. E da gente fazer um paralelo, né, assim, entre custo e valor. Quanto custa, mas qual é o valor dessa formação para você, como pessoa? Né? Que mudanças você pode fazer na sua vida, nas suas relações, durante esse processo, durante essa formação continuada. Então, se formos pensar nos custos, talvez não valha a pena. Se formos colocar no papel, tintim por tintim, aquilo que é gasto, curso, livro, supervisão, análise, né, essa duração aí indefinida. Mas se a gente for pensar no valor e encontrar esse prazer, aí a gente vai ver que vale sim a pena. Então é preciso encontrar isso, né? Como ele coloca. Continuando. Consequência e prova desse prazer, ainda hoje pratico turismo psicoterapêutico e recomendo a todos. Se numa viagem permaneço um certo tempo, a partir, sei lá, 15 dias da mesma cidade, procuro um terapeuta, se possível de uma orientação diferente da minha. Por exemplo, um yogiano, um psicanalista existencial, um comportamental, um culturalista e peço para ser atendido intensivamente a cada dia. Sempre consigo encontrar uma demanda autêntica, uma questão, uma queixa que eu possa levar ao terapeuta. Essas terapias concentradas foram muitas vezes o sal de minhas viagens ao exterior. Quando isso acontecia numa cidade que eu não conhecia e quando a terapia funcionava, eu ficava com a impressão de que ao descobrir a nova cidade eu descobria mais algum território de mim mesmo. Outra consequência do prazer no processo de se formar. É frequente que uma terapia de formação se torne, se não eterna, ao menos difícil de ser terminada. Antes de levantar questões cabeludas sobre o que deveria ou não ser o fim de uma terapia de formação, é bom lembrar que uma terapia é, antes de mais nada, uma experiência extremamente interessante, viva e em muitos momentos prazerosa. Porém angustiante, gente. Tem muita angústia nesse caminho, a angústia do saber, né? Quanta coisa ali a gente precisa saber, quanta coisa a gente quer aprender e é precisa baixar um pouquinho, né? Baixar essa angústia para poder dar conta do possível e não dar conta daquilo que não será dado, porque não tem como a gente ler tudo que tem ao nosso alcance, né? Hoje a gente tem muita coisa à nossa disposição, as ofertas são infinitas aí, mas é preciso estabelecer aí essa questão para que essa angústia possa ser apaziguada, que a formação possa se dar de forma prazerosa. Há um prazer na descoberta, na possibilidade de mudar, na sensação de autonomia conquistada e, enfim, na própria cooperação com o terapeuta. Falou-se e fala-se bastante, sobretudo entre os lacanianos, de uma espécie de tristeza no fim de uma psicanálise. Fora qualquer outra consideração, eu me lembro de que quando minha análise terminou, vivi um verdadeiro luto, daqueles encontros quase cotidianos com alguém que eu percebia como aliado, quase incondicional de desejos que eram meus e que eu mesmo sequer suspeitava que fossem meus. É difícil terminar uma psicanálise, porque por mais que ela possa ser penosa, ela sempre vem com a alegria da descoberta de si. E suspeito que essa constatação valha para todas as orientações terapêuticas. Abraços. A gente descobre muito sobre nós e também reconhece aquelas partes nossas que não eram conhecidas, né? Esse outro eu que nos habita, esse eu que não é senhor em sua própria casa. Então não é só essa questão da descoberta de si, mas da descoberta daquilo que você não sabia, que existia, mas que estava ali, né, a todo tempo influenciando ali nos seus relacionamentos, nos seus comportamentos, nas suas atitudes. Então, para finalizar, eu vou ler esses dois bilhetinhos finais que tem no final desse capítulo para a gente concluir e no próximo vídeo ler o capítulo 5. Bilhetes. Você me pergunta se, em suma, uma vez feitas as contas de quanto custa uma formação, deveria levar em conta ou não as expectativas de seus pais. Não sei. Só considere que uma das boas razões pelas quais se faz psicoterapia é para não organizar a vida da gente em função das expectativas familiares, ou seja, para poder inventar uma vida que não seja apenas a que nossos pais desejaram para nós. Não só os pais, né? Todos esses outros aos quais nós vamos nos vinculando na nossa vida, nos relacionando, e para que a gente possa se desalienar,
né, um pouco desse desejo do outro, a gente faz análise. Então, né, essa questão que a pessoa colocou, deveria levar em conta a expectativa dos pais? Você deve olhar para o seu próprio desejo. O que você deseja? Você me pede para dizer mais sobre como é que uma terapia se torna ou se mantém interessante. Acho mesmo que uma terapia deveria ser a coisa mais interessante que acontece na vida do paciente naquele período. O interessante tem a ver com duas coisas: com o conteúdo. Geralmente não há nada mais interessante para o indivíduo do que o enigma de seu próprio desejo, e com foco, ou seja, com a assiduidade e a intensidade da terapia. Na época de Freud, as análises duravam muito menos do que hoje. Às vezes não passavam de 6 meses. Mas era um tempo dedicado só à cura. 5 ou 6 sessões por semana, em períodos durante os quais o paciente tirava férias da vida, por assim dizer. Parava de trabalhar e não tomava nenhuma decisão importante. Ele não se envolvia em nada que não fosse a terapia. Era um investimento enorme, mas por um tempo limitado de antemão. Como chegamos a terapias, mesmo psicanalíticas, de uma sessão por semana, mas por tempo indeterminado? Será que é a nossa covardia, o medo de que os pacientes recuem e desistam, que nos faz baixar as condições mínimas para que a terapia tenha todo o seu efeito? Ou será que é o ritmo diferente da vida de hoje? Um colega para quem coloco essa pergunta me responde que nenhum paciente encararia o trânsito de São Paulo 5 vezes por semana. E aqui a gente precisa ser realista, né? Quem hoje poderia parar a vida para poder fazer terapia? Quem poderia tirar, né, como ele colocou aqui, né, por assim dizer, tirar férias da vida, não tomar nenhuma decisão? Porque muitas pessoas naquela época, inclusive, viajavam, né, até o lugar que os seus analistas atendiam para poder fazer essa análise. E aí deveriam determinar, né? Pode ser por isso que determinavam também esse tempo. Esse tempo ali que eles poderiam ter esse investimento, ficar nesse local, fazer essa análise, né? Mas hoje a gente faz análises semanais, quando algumas vezes acaba sendo até quinzenal, né? E isso perde, né? Perde-se muito nesse quesito aí da elaboração, quando você tem um tempo maior entre uma sessão e outra. Ele até coloca aqui, né? Condições mínimas para que a terapia tenha todo o seu efeito. Se fosse feito todos os dias, né? Ou mais vezes por semana, o efeito seria outro. Mas será que hoje temos essa possibilidade não só financeira, mas também nessa logística que a gente tem no nosso dia a dia, nesse tempo que parece cada vez mais, né, correr aí entre os dedos e a gente não conseguir fazer aquilo tudo que a gente gostaria de fazer num dia? Eu vejo, né, uma certa impossibilidade hoje, não só no quesito financeiro, mas com relação a esse ritmo, né, que ele coloca aqui, esse ritmo diferente da vida. E apesar disso, o que mais se busca hoje é um efeito rápido, são resultados. Muitos pacientes chegam e já querem saber, né, quando vão ter um resultado, até quando vai durar essa análise. Então, o tempo é indeterminado. A gente não trabalha com um tempo fixo, né? Com pacotes de vamos fazer 40 sessões e resolver as suas questões. Não é assim. Precisamos dar tempo, ao nosso psiquismo, o nosso inconsciente, que trabalha de uma outra lógica, né? Não é um tempo cronológico, é a lógica desse tempo que é um tempo lógico, né? Ficou até um pouco complicada aí a frase que eu formei aqui no final. Mas a gente precisa realmente apaziguar essa angústia, tanto com relação à formação, quanto com relação ao nosso processo de análise. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a atenção de todos, de ler aqui comigo, né, esse capítulo. E no próximo vídeo eu entro aqui no capítulo 5, que é o que diz a família. Até já!